A história de hoje é sobre um crime tão horrível que o juiz declarou uma sentença que nunca havia sido feita antes na história australiana. O final desse vídeo é realmente horrível e peço que não dê spoilers nos comentários. Mas antes de entrarmos na história de hoje, se você é fã de acontecimentos sombrios e misteriosos entregues em formato de história, então você veio ao lugar certo, porque isso é tudo o que fazemos aqui. Então, se isso for do seu interesse, já curte o vídeo. Além disso, inscreva-se em nosso canal e ative todas as notificações para não perder nenhum de nossos envios semanais. Tudo bem? Vamos entrar na história de hoje. Em 1955, Catherine Knight teve a infelicidade de nascer em uma família altamente disfuncional e abusiva. Ela não só foi maltratada por seus pais alcoólatras e irmãos mais velhos cruéis, mas também foi desprezada pelas pessoas que moravam com ela na cidade, simplesmente porque não gostavam de sua família. Catherine morava em uma cidade muito pequena em Nova Gales do Sul, Austrália, onde basicamente todos conheciam os negócios uns dos outros. Mas, apesar dos abusos, Catherine sempre tentou focar no futuro. Ela dizia a si mesma que por mais que sua vida fosse miserável agora, no futuro ela teria sua própria família e cuidaria deles de maneira que gostaria que sua filha tivesse cuidado dela. Mas, quando Catherine se tornou uma jovem e começou a namorar homens, todos os seus relacionamentos sempre desmoronavam, porque, inevitavelmente, ela e o seu parceiro se tornavam tóxicos e abusivos, e isso acabava com o relacionamento. Era como se Catherine não soubesse ser uma parceira de qualidade e não soubesse como achar um parceiro de qualidade. E provavelmente porque não sabia como era isso. Ela foi criada em uma casa horrível. Mas em 1995, quando Catherine tinha 40 anos e estava realmente começando a se sentir desesperada por alguém que realmente a amasse e ela a amasse de volta, ela conheceu um homem chamado John Price. E ele parecia realmente diferente de todos os outros homens que ela já tinha namorado. Ele tinha empatia com seu passado conturbado e parecia realmente se importar com ela e realmente queria colocar ela sob sua proteção e amar ela. E então, imediatamente, Catherine se apaixonou perdidamente por John. E em troca, parecia que John havia se apaixonado perdidamente por Catherine. Naquele ano, Catherine se mudou para a casa de John, onde ele morava com suas 3 filhas, que imediatamente gostaram dela. E então, pela primeira vez, Catherine sentiu que sua vida estava realmente indo do jeito que ela queria, mas infelizmente isso não duraria. Apesar do início aparentemente perfeito para o relacionamento de Catherine e John, eventualmente começou a azedar quando Catherine começou a perguntar a John se eles iriam se casar. Catherine realmente queria se casar. Ela queria oficialmente ter uma família própria da qual pudesse cuidar. Mas John estava cansado de casamento, porque tinha acabado de sair de um casamento fracassado e disse a Catherine que, na verdade, talvez nunca mais quisesse se casar novamente. E assim, com o tempo, esse problema realmente separou os dois. E tudo veio à tona no início de fevereiro dos anos 2000, quando John e Catherine estavam na casa dele. Eles estavam na cozinha e tiveram uma discussão por causa do casamento. E então, em pouco tempo, os dois estavam se envolvendo fisicamente. E durante esse estresse, Catherine meio que se virou e pegou uma faca no balcão e cortou John no peito. E assim que ela fez isso, a briga chegou ao fim. John gritou para ela sair da casa e nunca mais voltar, mas Catherine já estava saindo de casa. Ambos entenderam que uma linha havia sido ultrapassada e quase certamente o relacionamento deles também havia acabado. Mas, nos dias e semanas seguintes, Catherine, que se mudou para um apartamento diferente, perto de onde John estava vivendo, ela estava se sentindo muito sozinha. E mesmo sabendo que seu relacionamento com John não era saudável, ela ansiava por consertar as coisas com ele. Ela não gostava de ficar sozinha. Ela queria ter aquela família. Então, ela decidiu que faria o que havia feito anteriormente em outros relacionamentos para consertar o relacionamento depois de uma briga. E a maneira como ela faria isso seria garantir que eles tivessem a casa só para eles. E ela apareceria de lingerie e eles teriam um momento íntimo e aí tudo voltaria ao normal. E então, no dia 29 de fevereiro, Catherine esperou até saber que John havia saído para trabalhar e foi até a casa dele, porque ela ainda tinha chave. Ela entrou e suas 3 filhas estavam lá. Então, Catherine disse olá e conversou com as crianças por 1 minuto. E então, providenciou para que as 3 crianças fossem buscadas por uma babá e passassem a noite fora de casa. E então, quando a babá passou em casa e pegou as 3 meninas, Catherine se despediu delas e então Catherine saiu da casa de John e saiu para pegar sua lingerie.
Mais tarde naquela noite, quando John voltou para sua casa, ele entrou e descobriu que seus filhos não estavam lá. Mas havia um bilhete de Catherine explicando onde estavam os filhos dele e como ela queria fazer as pazes com ele e queria voltar em breve. John não estava feliz com isso. Ele estava com raiva porque ela decidiu simplesmente entrar em sua casa sem perguntar. Isso pareceu muito violador. E então ela também tomou a decisão sobre os filhos dele sem falar com ele, o que pareceu muito ofensivo e errado da parte dela. Então John pega uma cerveja na geladeira, ele se senta na sala e começa a esperar que Catherine apareça. Na manhã seguinte, às 6 horas, John já deveria estar no trabalho, mas não estava. Então sua empresa, que sabia que ele era um cara muito confiável, ficou preocupada que algo estivesse errado. Então enviaram um trabalhador à sua propriedade para ver o que estava acontecendo. Então, o trabalhador parou na frente da casa de John. Você sabe, o carro de John está na garagem. E o primeiro pensamento dos trabalhadores é: acho que John deve ter dormido demais. Então, o trabalhador caminha até a varanda da frente de John e bate na porta de John, mas não há resposta. Então, o trabalhador bate novamente, e ainda sem resposta. Então, esse cara se vira para sair e avisar a empresa. E nesse momento, quando ele está se virando, ele percebe bem na parte de baixo do lado de fora da porta, meio perto da borda da frente da casa, parecia haver sangue. Foi muito fácil dizer que era sangue, então o trabalhador ficou imediatamente muito preocupado. E ele bateu novamente na porta, mas não houve resposta. Então ele correu para a lateral da casa e começou a bater nas janelas da casa de John, para esperançosamente despertar quem estava lá, para sair e ter certeza de que tudo estava bem. Mas houve um silêncio, e o trabalhador voltou correndo para o carro. Ele voltou para seu escritório e depois de contar ao chefe o que havia descoberto, eles decidiram que precisavam chamar a polícia. A polícia apareceu na residência de John às 8 horas, e quando chegou lá, o veículo de John ainda estava na garagem. A casa estava silenciosa e escura, e então a polícia foi até a porta da frente. Eles bateram na porta, mas não houve resposta. Então, eles andam até os fundos da propriedade para tentar a porta dos fundos. E enquanto caminham para o quintal, eles veem, no meio da grama, bem atrás de uma janela que dava para dentro da casa, havia um prato de comida que claramente foi jogado para fora da casa e caiu virado de cabeça para baixo na grama. Então, a polícia vê que eles estão pensando: isso é muito estranho. Então, o que eles fazem primeiro, antes mesmo de irem até a porta dos fundos, é se virarem para a janela, de onde claramente a comida foi jogada para fora, mas quem fez isso fechou a janela. Então, eles vão até o vidro, encostam o rosto nele e olham para dentro, e não acham John. Não há pessoas, não há nada lá dentro, e tá tudo escuro. Mas dentro dessa janela está uma grande mesa de jantar coberta com uma incrível variedade de comida. Parece que uma refeição do Dia de Ação de Graças foi preparada, mas ninguém comeu. Então eles estão pensando: ok, bem, por alguma razão, um desses pratos de comida foi jogado pela janela. Isso é muito estranho. E então, a polícia sai da janela. Eles caminham até a porta dos fundos, batem mais algumas vezes, mas depois de ainda mais silêncio, derrubam a porta dos fundos e entram. Assim que eles entram, há 2 policiais. Eles entram direto na casa com a mesa da sala de jantar, com todas aquelas comidas à esquerda. E não há ninguém por ali. Está tudo em silêncio. Está tudo desligado, tudo tranquilo. E eles continuam entrando no que parece ser a sala, onde tem uma TV ligada e um sofá. E assim que entram, veem que há sangue por toda parte. E em direção à frente da sala, onde fica a porta da frente, para dentro da casa havia uma poça de sangue muito óbvia. Basicamente, se você entrasse na casa, estaria pisando nessa poça de sangue. E enquanto olham para essa poça de sangue, eles veem que há um rastro de sangue distinto da poça até a sala de estar onde acabaram de entrar. E a trilha meio que leva atrás de um sofá, fora da vista deles. E então, eles andam ao redor do sofá para ver o que há no final da trilha e encontram o corpo de Catherine no chão. E então, imediatamente, eles correm até ela e sentem o pulso. E descobrem que ela realmente tem pulso, mas obviamente ela já está muito fraca. Então, um dos policiais fica com Catherine enquanto eles chamam os paramédicos para entrar e cuidar dela, enquanto o outro policial saca a arma. E eles começam a vasculhar o resto da casa. Então, o policial passa pela porta da frente, à esquerda deles, e eles vão para o outro lado do primeiro andar, que é basicamente como uma sala de estar, uma espécie de sala secundária. Enquanto olham para essa sala, eles veem que não há ninguém nela, mas parece haver uma cortina bloqueando a entrada de alguma outra sala lateral. E esse policial, enquanto olha para ela, olha para baixo e percebe que há outro rastro de sangue que começa na frente da casa. Ele serpenteia por toda a sala de estar e meio que desaparece nessa sala coberta. Então, esse oficial grita por John, mas não há resposta. Então,
ele acaba atravessando todo o caminho, verificando o caminho, olhando em volta, mas não tem ninguém ali. E ele pega essa cortina, ele meio que a empurra de fora do caminho, então ele olha para dentro do espaço e descobre que é apenas um pequeno armário. Mas não havia nada digno de nota lá dentro. Realmente não fazia sentido que o rastro de sangue levasse até esse armário. Mas então, enquanto o policial estava se perguntando por que o rastro de sangue terminava ali, ele começou a sentir algo frio em seu braço. Então, ele olhou para o braço e viu que havia uma enorme mancha de sangue em seu braço. E ele sabia que não havia sido ferido, então esse sangue não era dele. Então, como ele se sujou todo de sangue? Então, ele ficou horrorizado porque percebeu que a cortina que ele acabou de mover com o braço que tinha sangue não era uma cortina. Na noite anterior, John estava sentado em sua sala esperando que Catherine voltasse, esperando com muita raiva que ela voltasse. Mas, às 11 horas, ela ainda não tinha feito isso, e John trabalhava muito cedo pela manhã. Ele estava muito cansado, então ele decidiu simplesmente ir para a cama. Ele adormece, e então cerca de 1 hora depois, Catherine entrava no quarto. Ela estava com uma lingerie preta que havia comprado no início do dia. E embora John estivesse furioso com ela e muito chateado com o que ela havia feito naquele dia, ver ela assim, de repente fez ele pensar: todos os meus problemas com ela podem esperar. E em pouco tempo, eles estavam ficando íntimos na cama, e então adormeceram nos braços um do outro. Mais tarde, naquela noite, Catherine acordaria, mas John ainda estaria dormindo. Então, ela está olhando diretamente para ele, e de repente, sente uma intensa sensação de nojo. Ela estava convencida de que ele estava se aproveitando dela, que a razão pela qual ele não queria se casar com ela era que ele estava apenas usando ela. E essa raiva dentro dela ferveu, e ela decidiu naquele momento que precisava ensinar a esse homem uma lição que ele nunca esqueceria. E então, Catherine saiu da cama muito silenciosamente, com John ainda dormindo. Ela escapou do quarto. Ela saiu de casa, entrou no carro e atravessou a cidade até o apartamento onde estava hospedada nas últimas semanas e pegou suas ferramentas de onde trabalhava. Era uma fábrica de processamento de carne e trabalhava com matança de animais que estavam sendo transformadas em carne. Então, seu conjunto de habilidades era de açougueira e suas ferramentas eram facas de açougueiro. Então, ela pegou seu kit de facas de açougueiro e dirige de volta para a casa de John. Ela entra em casa, vai até a cozinha e desenrola esse kit cheio de facas de açougueiro de tamanhos diferentes e escolhe a que deseja. Ela puxa para fora, ela se certifica que está bonito e elegante, então foi até o quarto de John. Quando ela entrou no quarto dele, John ainda estava dormindo. Ele ainda estava deitado de costas, dormindo profundamente, e ela subiu na cama, tomando muito cuidado para ele não acordar. Então, quando ela estava montada nele, meio que de joelhos, bem acima de sua cintura, ela ergueu a sua faca entre as duas mãos e a enfiou no peito de John. John imediatamente se levantou, afastando Catherine de cima dele. Ela voou para o chão e, instintivamente, John começou a correr para fora do quarto. Ele não tem ideia do que estava acontecendo. Ele foi esfaqueado, mas ele provavelmente nem consegue sentir por causa da adrenalina. Ele está apenas correndo pela casa, mas quando chegou à frente da casa, a perda de sangue o deixou tão fraco que mal conseguia ficar em pé. Então, ele conseguiu abrir a porta da frente, mas então ele caiu no chão, a meio caminho entre o interior e o exterior da casa. E então, deitado ali, ele estendeu a mão ensanguentada e agarrou a borda da porta que estava parcialmente aberta e tentou sair da casa. E foi assim que ficou aquela marca de sangue do lado de fora da porta que o trabalhador viu. Enquanto ele tentava sair da casa, Catherine, que havia se levantado depois de ser derrubada da cama, correu para frente da casa e agarrou as pernas dele e puxou ele de volta para dentro da casa e depois fechou a porta. E então, quando ele entrou, ela subiu em cima dele e o esfaqueou mais 36 vezes por todo o corpo. E então, ela deixou ele lá para sangrar até a morte. Enquanto ele estava morrendo, ela vai até a cozinha e coloca uma grande panela com água para ferver. Então, ela começou a colocar os pratos em volta da mesa da sala de jantar para uma grande refeição em família. Depois que ela terminou de arrumar a mesa, ela voltou para John, que estava falecido nesse momento, e ela o arrastou por toda aquela sala de estar do outro lado da casa por onde o policial passou. Ela o arrastou por toda a sala até a frente do armário, e então, usando suas habilidades especializadas de trabalhar na fábrica de carnes, ela começou a esfolar John no pescoço até o dedo do pé. E ela era tão boa nisso que conseguiu esfolar ele inteiro. E ela pegou esse macacão e colocou ele na entrada do armário. Então ela removeu a cabeça de John, agora esfolada, e colocou ela na água que havia colocado para ferver antes. Ela iria usar a cabeça dele para transformar em algum tipo de caldo ou molho. E então ela agarrou seu torso esfolado
e o arrastou para a cozinha e começou a cortar ele, e depois começou a fazer pratos diferentes com a carne dele, como tortas e caçarolas. Então, depois de ter feito esse enorme banquete com o corpo de John, ela colocou em toda a mesa a comida que já havia preparado. Então, ela fez pequenos cartazes, pequenos cartões, com os nomes de cada um dos filhos de John, e colocou eles na frente de cada um dos pratos, porque sua intenção era alimentar eles com o pai. Então, Catharine sentou-se diante de um prato que ela mesma havia preparado e começou a comer, só que isso a deixou enjoada. Então, ela abriu a janela atrás dela e jogou o prato de comida no quintal. Então, quando ela se virou e olhou para o que tinha feito, decidiu que, em vez de enfrentar as consequências, simplesmente tiraria a própria vida. Então, ela foi para o banheiro, ela pegou alguns comprimidos para dormir e depois atravessou a frente da casa. Passando por aquela poça de sangue perto da porta, ela foi até a sala. Ela teve uma overdose de pílulas para dormir e caiu no chão. No entanto, quando os paramédicos finalmente apareceram na manhã seguinte, eles conseguiram salvá-la. Assim que ela se estabilizou no hospital, ela foi imediatamente presa pelo assassinato de John. Ela acabaria sendo considerada culpada, no entanto, ela nunca assumiria qualquer responsabilidade. Então, durante a fase de sentença, ela recebeu prisão perpétua, mas o juiz fez uma cláusula especial só para ela. Ele disse a eles que o arquivo dela precisava ser carimbado literalmente para que nunca mais fosse divulgado. Basicamente, nunca houve esperança de ela sair da prisão, e assim, depois de ter sido levada, ela se tornaria a primeira mulher na história australiana a ser condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, e ela ainda está viva hoje.